Sejam todos bem-vindos ao 4º Congresso Internacional do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF. Saudamos a todos os presentes. Lembramos que, para o certificado de participação nessa palestra, o link será disponibilizado no chat da plataforma Zoom. Nesse momento, teremos a palestra com o tema Constituição da República, 33 anos, lições e perspectivas, com o professor doutor Maurício Godinho Delgado e de quem faremos uma breve leitura do currículo. Maurício Godinho Delgado é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Ciências Políticas pela mesma instituição. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor universitário há mais de 42 anos, professor titular e decano do Programa de Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Possui publicados mais de 3 dezenas de livros, alguns com dezenas de reedições, mais de 110 artigos individuais ou em parceria publicados em revistas científicas e ou obras acadêmicas coletivas nacionais e internacionais. É editor acadêmico da Revista de Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF, desde a sua primeira edição, e coordena a Revista do Tribunal Superior do Trabalho desde fevereiro de 2020. Membro fundador da Rede Universitária de Pesquisa e Extensão em Constitucionalismo, Trabalho e Direitos Humanos Sociais, lideradas pelo mestrado do UDF, além de integrante de diversos projetos e grupos de pesquisa e extensão. Para mediar a palestra, convidamos o professor doutor Raimundo Simão de Mello. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus caros colegas, professores do UDF, professores de outras instituições, alunos, mestrandos, alunos já mestres pelo nosso UDF e todos que estão presentes neste momento tão importante na abertura deste nosso 4º Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social, que já é uma tradição do UDF já há alguns anos. Todo ano, no mês de outubro, se realiza este importante congresso. E, mesmo na pandemia, continuamos com essa tradição. E nada melhor do que ter o professor Maurício Godinho Delgado, o nosso decano do mestrado do UDF, para fazer a abertura deste tão importante evento, com palestra da mais significativa importância para o nosso curso de mestrado e para o direito do trabalho. Então, professor Maurício, é com enorme satisfação que lhe passo a palavra. Obrigado, professor Raimundo, um prazer enorme vê-lo e tê-lo nesta mesa, neste painel da tarde, do encerrar da nossa tarde. Aí depois teremos as oficinas, né? E aí caminharemos para a palestra de encerramento. É com a professora Maria Cecília Lemos, também vice-coordenadora do nosso mestrado, e agora, caríssima mestranda e aluna Renata Casquinho, a professora Cecília, para toda a minha alegria, minha honra, acaba de me suceder na editoria da revista, é a nossa editora-chefe. Eu fui durante 6 anos editor acadêmico, mas não poderia ser editor-chefe, porque o juiz não pode, pela legislação. E agora passamos o bastão com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação para a nossa caríssima colega e amiga, professora Maria Cecília, que vai receber o galhardão do nosso
upgrade na primeira avaliação que teremos, que deverá ser nesse final de ano ou início do ano que vem, né, por causa da pandemia, atrasou um pouco a programação, e esperamos aí um ótimo resultado, que é realmente uma revista de muita qualidade. É um prazer muito grande, caríssimos professores, professoras, mestres, mestrandos e mestrandas e demais estudantes, professores de graduação, pós-graduação, convidados da comunidade jurídica em geral, também professor Jefferson Guedes, que estava aqui conosco, e todos os demais convidados. É uma satisfação muito grande participar do evento. Já participei pela manhã, participarei à noite. É um dia muito rico, efetivamente, e tendo o prazer aqui de fazer uma breve exposição dentro do tempo regimental, para não atrasar o nosso evento, sobre a Constituição da República em seu aniversário, que é no dia de hoje, 33 anos de existência na nossa história. Efetivamente, um recorde no período republicano, salvo a Constituição de 1891. É a segunda Constituição com maior duração, mas isso não significa que a Constituição de 1988 não tenha sofrido várias vicissitudes profundas ao longo desses 33 anos de existência. Conforme nós sabemos, a Constituição de 88 ela é pioneira na história constitucional brasileira, porque foi a primeira Constituição que introduziu em nosso país o constitucionalismo humanista e social, inaugurado na Europa Ocidental, logo em seguida à Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos duas constituições com um caráter social e também democrático mais claros, que foram a Constituição de 1934, que infelizmente durou muito pouco tempo, porque já em 1935 houve o estado de sítio, e logo a seguir, em 1937, tivemos um golpe de Estado dentro do próprio regime Vargas, que se iniciara em 1930. E a Constituição de 46, que foi também uma Constituição de caráter social, repetindo o padrão da Constituição de 1934, que durou, infelizmente, também só 19 anos, bastante mais do que a de 34, mas pouco tempo, 19 anos, porque foi destronada pelo golpe de Estado de 1964, que instaurou o ato institucional número 1, e aí, subsequentemente, outros atos institucionais que afastaram a vigência efetiva da Constituição de 1946. Só tivemos duas, então, Constituições que foram, ao mesmo tempo, democráticas e, ao mesmo tempo, sociais. Entretanto, elas não se igualam à Constituição de 1988, não se igualaram. Foram importantes naquela época, é claro, foi um avanço, mas, de toda maneira, a Constituição de 88 é que realmente fez avançar de uma maneira bem mais ampla, considerada a tradição restritiva da nossa história constitucional e da nossa história institucional também, é que fez avançar dentro do país o conceito de Estado democrático de direito. A Constituição trouxe uma série de avanços extremamente importantes, todos eles afiliados, harmônicos ao novo constitucionalismo criado na Europa logo depois do final da Segunda Grande Guerra. Algumas características são marcantes nessa nova Constituição brasileira, que hoje faz 33 anos. Em primeiro lugar, é uma Constituição que colocou no plano do direito
o reconhecimento dos princípios jurídicos como normas jurídicas. Só aí ela fez uma pequena revolução, porque não era, embora já existisse essa concepção em países com tradição democrática um pouco mais sustentável, o fato que essa tradição não havia ainda chegado ao Brasil. Ela desembarca de uma maneira mais firme com a Constituição de 1988. E isso propicia um avanço muito grande a todo o universo jurídico, aos diversos segmentos do direito de maneira geral. Nós temos algumas exceções de campos jurídicos que não admitem princípios como norma jurídica. Um exemplo que é bastante ressaltado é o direito penal, porque o direito penal precisa, em face da sua peculiaridade, de seus objetivos, precisa de uma segurança absoluta na tipificação da figura do crime. Então, por essa razão, a ideia de princípio como norma, ela tende a ser rejeitada no direito penal, porque também seria ampliar demais a ideia de crime. Mas, nos outros campos jurídicos, a principiologia ganhou um status e uma importância muito relevante e muito progressista, de maneira geral. É claro que sempre encontraremos exemplos de mau uso dos princípios, sempre encontraremos, mas a verdade é que, no conjunto, esse avanço constitucional foi muito importante. Outro aspecto constitucional de grande avanço que a Constituição de 88 trouxe é a nova concepção sobre democracia, uma concepção de democracia substancial, democracia de uma maneira efetiva, mais ampla, através do conceito do Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito Democrático. A Constituição Portuguesa, por exemplo, fala em Estado de Direito Democrático, não importa o nome. O que é importante é o conceito. E esse conceito de Estado Democrático de Direito, ele reúne algumas das qualidades mais marcantes da nossa Constituição, e ele tem uma correlação muito grande com o nosso campo temático. É claro que, na nossa exposição muito breve, iremos enfatizar apenas aqueles aspectos que têm correlação com o campo social do direito. Não iremos tratar de outros campos, porque seria impossível fazermos isso no nosso prazo. Então, nesse contexto, o conceito de Estado Democrático de Direito, em primeiro lugar, é a primeira vez no constitucionalismo em que se coloca a pessoa humana como parte central da ordem jurídica e como parte central que deve ser também da sociedade, da economia e das diversas instituições. A centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e na ordem constitucional passa a ser fundamental, e isso é muito claro no conceito de Estado Democrático de Direito. A Constituição também avança. Neste primeiro ponto, ela inova. No segundo ponto, ela não inova exatamente, mas ela avança bastante, quando ela determina também uma mais profunda democratização da sociedade política, do Estado e das suas instituições. Nesse aspecto, ela apenas trouxe uma agregação de aperfeiçoamentos ao padrão instituído em 1934 e em 1946. Mas outra inovação de grande relevância nesse conceito e que nos afeta de uma maneira muito forte é o conceito de democratização também da sociedade civil. É a primeira vez que a ideia de sociedade civil passa a compor o conceito de Estado e de Estado Democrático de Direito. O que é a sociedade civil? É uma expressão que vem desde o século XVIII, principalmente no século XIX, e ela traduz as instituições privadas e sociais, aquelas instituições
aquelas entidades que compõem o campo social, o campo privado, e que não se confundem com as entidades estatais. Então, na sociedade civil, nós temos não só a pessoa humana, mas temos também a família e temos as várias instituições privadas, inclusive as empresas, que nos interessa aqui no nosso campo social do direito, inclusive as entidades sindicais, inclusive os movimentos sociais, é claro, também outras instituições, como as religiões, as escolas, e todo o arsenal que compõe o âmbito social não estatal especificamente. O que é interessante nesse novo constitucionalismo, e que é muito bem cumprido na Europa Ocidental, na grande maioria dos países da Europa Ocidental, é que passa a ser relevante para a ideia democrática de uma maneira estrutural, de uma maneira forte, a democratização também da sociedade civil. Isso não existia nas concepções de democracia anteriores, onde se falava em democracia com situações de absoluta e grande e profunda exclusão social, exclusão econômica, exclusão institucional. Para o conceito de Estado Democrático de Direito, isso é uma distorção, isso é inconcebível, algo não está sendo cumprido. É fundamental também para o conceito de democracia a democratização da sociedade civil, porque na sociedade civil nós temos situações de poder, e onde há situações de poder é preciso que haja o ingresso da prática democrática. É claro que esse ingresso vai ser em dimensão diferente, em grau diferente, dependendo da peculiaridade da instituição envolvida, mas ele não pode deixar de existir. Isso é muito importante para o nosso campo social, porque isso vai atingir de uma maneira muito forte o nosso campo social e trabalhista, e também da própria seguridade social e as diversas dimensões do campo social do direito. Também nós temos como outra conquista muito importante da Constituição de 1988 é a criação de uma principiologia constitucional fortemente democrática e fortemente inclusiva, fortemente humanista também, por consequência. E nessa principiologia, nós temos uma clara subordinação do sistema econômico, que é, sem dúvida nenhuma, o sistema capitalista, mas uma subordinação aos ditames da democracia e aos ditames da inclusão socioeconômica das pessoas humanas. Então, nós temos um conjunto de princípios que nós até chamamos de princípios constitucionais do trabalho, embora eles não digam respeito só à questão do trabalho, obviamente. São princípios que têm, muitos deles, uma abrangência muito larga, atingindo diversos campos do direito. Iniciemos pelo princípio da centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e na vida socioeconômica, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, não apenas em sentido formal, que já existia lá no constitucionalismo anterior, mas também da igualdade em sentido substancial, em sentido material, e é uma grande inovação da Constituição de 88, ela é muito incisiva nesse aspecto. O princípio da subordinação da propriedade da livre iniciativa à sua dimensão e a seus objetivos sociais e socioambientais. A Constituição também é ecológica, ela protege o meio ambiente também, e, ao proteger o meio ambiente, ela atua, mais uma vez, no campo social do direito,
porque, obviamente, na sociedade do trabalho, é uma sociedade que se realiza sempre dentro de um ambiente específico, por isso as regras do meio ambiente envolvem também, como diz a própria Constituição, o meio ambiente do trabalho. Nesse contexto, temos também o princípio do bem-estar. O bem-estar é um princípio repetido desde o preâmbulo da Constituição e ele está presente no título 2, ele está presente também no título 6, que trata da ordem econômica, e ele está presente também no título 7, que trata da ordem social. Isso logo falarei a seguir sobre os esquecimentos da nossa história, e a nossa história muitas vezes não dá a relevância, na história dos 33 anos, a relevância necessária a essa matriz humanista e social da Constituição. Mas aí a responsabilidade não é da Constituição. Nós estamos comemorando a Constituição. A sua aplicação, maior ou menor, é um outro tema a ser debatido. Então, são vários os princípios, o princípio da não discriminação também, são vários os princípios constitucionais que atuam no campo social, no campo trabalhista, mas atuam também em diversos outros campos do direito. Nesse contexto, nós temos, na Constituição de 88, um processo de afirmação de uma série de conquistas fundamentais na história da democracia. Eu queria ressaltar algumas delas, que são conquistas afirmadas pela Constituição de 88, embora, se examinarmos uma conjuntura mais próxima, essas conquistas não se fazem mais tão claras. No contexto de uma democratização profunda, pretendida pela Constituição, não só da sociedade política, mas também da sociedade civil, a Constituição de 88, ao determinar a democratização da sociedade civil, ela enfatizou uma instituição decisiva do direito do trabalho, como uma instituição de grande importância na existência da democracia, que são as instituições sindicais. A Constituição de 88 reconheceu a importância das instituições intermediárias no campo da construção da democracia. Por que razão? Porque essas instituições que vão, de uma maneira ou de outra, equilibrar, em certa medida, as dimensões do poder existentes na sociedade e na economia. E se não houver um certo equilíbrio nessas dimensões de poder, ainda que não seja um equilíbrio perfeito, efetivamente a ideia de democracia se esvai. Essas instituições intermediárias, no caso trabalhista, as instituições sindicais, cumprem um papel fundamental exatamente por elas trazerem como parte do seu objetivo quase que intrínseco a visão daqueles que vivem do trabalho. Por que essa visão daqueles que vivem do trabalho ela é importante no conceito de Estado democrático de direito? Porque na sociedade ocidental, onde o capitalismo já penetrou com bastante profundidade, de maneira geral, tanto na Europa ocidental quanto nas Américas, ainda que haja diferenças muito grandes no padrão de desenvolvimento dessas sociedades, o fato é que dados da OIT demonstram que os países ocidentais europeus, tomando a Europa Ocidental como padrão, têm como parâmetro cerca de 70%, e, às vezes, até 90%, 70% é o caso da Grã-Bretanha e 90% é o caso da Alemanha e dos países nórdicos,
dados estatísticos coletados por uma instituição internacional de muito respeito, que não teria nenhum interesse em não explicitar de uma maneira cuidadosa esses dados. As pessoas vivem do seu trabalho. A renda central das pessoas é o seu trabalho. Não estou dizendo que seja do seu emprego, que é uma forma de trabalho, mas as pessoas vivem do seu trabalho. Nos países nórdicos, na Alemanha, isso chega a 90% das pessoas. E nos países, e na Grã-Bretanha, no Reino Unido, chega a cerca de 70% das pessoas. Nessa estatística se computam também os servidores públicos. É preciso esclarecer isso. Por quê? Porque o servidor público também vive do seu trabalho, né? Ele faz um concurso, ingressa no Estado e a renda dele advém da circunstância de ele ter ingressado no Estado, na instituição pública e prestando o seu trabalho. Então, esse dado é um dado fundamental para o estudo da democracia. Se cerca de 70% a 80% das pessoas vivem do seu trabalho, seja ele emprego ou não, essas pessoas, numa democracia real, verdadeira, efetiva, têm de ter alguma voz. Elas têm de ter alguma voz. E o fato é que, de maneira geral, as pessoas que vivem do seu trabalho não têm outra forma de veiculação dos seus interesses senão através das entidades sindicais. Porque as entidades sindicais, de maneira geral, elas representam todos os trabalhadores que são empregados, quanto a isso não há dúvida, algumas categorias especiais que não são tecnicamente empregados, caso brasileiro, os avulsos, mas que também têm uma situação de trabalho muito parecida, mas as entidades sindicais também têm a pretensão, o desejo, a estratégia de buscarem representar todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores que não são tecnicamente empregados. Então, por essa razão, a perspectiva do trabalho ela é colocada de uma maneira geral, como regra geral, sempre vai ter uma exceção, sempre vai ter uma entidade que exerce melhor essa função, outra exerce pior, mas a perspectiva do trabalho e do trabalhador será colocada nessa sociedade civil e na sociedade política também, pela atuação dessas entidades, por meio dos organismos sindicais. Por essa razão que essas instituições intermediárias são muito importantes. A comparação que a ciência política faz, e eu creio que esse exemplo é muito rico, nós podemos transportá-lo para o Brasil, se não houver um respeito e uma institucionalização das entidades sindicais, não há uma democracia verdadeira. Por quê? Porque o poder econômico, de maneira geral, não é bem o exemplo europeu, mas, de uma maneira geral, o poder econômico detém o controle dos meios de comunicação de massa. Então, ele consegue verbalizar, transmitir, de uma maneira mais explícita ou mais sutil, o seu arco de interesses, o seu ideário, os seus interesses concretos. O poder econômico também tem uma tradição de organização muito mais sofisticada do que os trabalhadores. Tomando um exemplo, no caso de todos os países capitalistas de maneira geral, onde há uma estrutura sindical obreira e também empresarial, havendo ou não, de maneira geral, o poder econômico se organiza através de diversas entidades associativas. Se nós tomarmos o caso brasileiro, existem centenas de entidades associativas nacionais, regionais, municipais, que representam frações do poder econômico e que não são entidades sindicais. Então, essa tradição
de organização do poder econômico é uma tradição clássica no sistema capitalista, tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos da América. E é também presente nos países da América Latina. Ao passo que as pessoas que vivem do trabalho, de maneira geral, elas somente se organizam, se é que se organizam, através das entidades sindicais. Então, esse exemplo deixa muito claro também a importância do fortalecimento dessas entidades intermediárias para se conseguir alcançar um mínimo, um patamar mínimo razoável de democratização da sociedade civil e também da própria sociedade política, porque essas instituições atuam de uma maneira muito diversificada. Então, esse é um aspecto que é muito negligenciado, de maneira geral, nos países da América Latina. Não é o que acontece nos países europeus, sejamos justos, mas na América Latina é muito negligenciado. A visão que se tem de sindicato e que perpassa até livros, né, obras que têm um interesse de terem uma postura científica, é que os sindicatos têm uma visão apenas corporativista, como se fosse uma visão de um grupo social delimitado, ao passo que essa visão não existe com relação aos meios de comunicação de massa. Essa visão ela é limitadora da importância das entidades sindicais, da importância das entidades sindicais. Então, essa é uma lição muito, muito importante da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela colocou o sindicalismo brasileiro num patamar bastante mais avançado em comparação com a realidade brasileira, certamente não em comparação com a realidade europeia, mas bastante mais avançado no que tange ao princípio da liberdade e da autonomia das entidades sindicais. Claro que houve limitações, sim. Eu acho que cada país ele tem um curso da sua história e desafios a serem cumpridos. Mas os avanços alcançados nesse aspecto foram muito grandes, embora, a partir de um certo momento, que nós fixamos aí em torno de 2015, 2016, houve um processo realmente de regressão em função de uma série de alterações normativas e interpretativas bastante desfavoráveis ao sindicalismo. Hoje nós sabemos que cerca de 80% ou mais, segundo dados oficiais, 80% ou mais da receita das entidades sindicais de trabalhadores desapareceu em função da reforma trabalhista, sem que tenha havido uma fórmula substitutiva mais perfeita do que a anterior, que aperfeiçoasse efetivamente o sistema sindical brasileiro, mas se fez uma opção pela pura e simples extinção, o que leva a um profundo enfraquecimento do sindicalismo. Isto é um demérito para a ideia da democracia, defendida pela Constituição de 1988 e para o conceito constitucional de Estado democrático de direito. Outro aspecto muito importante trazido pela Constituição e que, lamentavelmente, até hoje não é compreendido na sua extensão. A Constituição de 88, ela, inovadoramente, na nossa história constitucional, ela inseriu o trabalho, a pessoa humana, na sua dimensão social e os direitos sociais na parte mais importante do texto constitucional, que é a parte inicial do texto constitucional, no frontispício do texto constitucional. Por que a Constituição
fez isso. A tradição das constituições criadas a partir da segunda década do século XX, do chamado constitucionalismo social, que surgiu em 1917 com a Constituição do México e em 1919 com a Constituição alemã, e que teve também como seu grande parceiro institucional a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que também foi criada exatamente no mesmo ano de 1919, esse constitucionalismo social trouxe um grande avanço comparativamente ao passado, mas foi um avanço limitado, porque não compreendeu na sua integralidade a fundamentabilidade, o caráter fundamental da pessoa humana e o caráter decisivo dos direitos sociais para assegurarem uma efetiva democratização da sociedade. E por essa razão, talvez, por razões políticas também, porque era uma modificação muito acentuada naquela época, não nos dias de hoje, os direitos sociais vieram no final das constituições. E essa imagem de os direitos sociais surgirem, ingressarem na Constituição quase como um apêndice, deu origem até a uma teorização que considerava que aquelas normas não eram substancialmente constitucionais, mas apenas de uma maneira conjuntural, de uma maneira meramente instrumental, porque estavam dentro da Constituição, embora, quem sabe, não devessem ali estar. Então, a Constituição de 88 enfrentou esse debate de frente e o colocou fora do campo científico. Por quê? Porque os direitos sociais vêm na frente da Constituição de 88. E, com isso, ela deu uma mensagem que é uma mensagem impossível de não ser percebida. Se ela está no título 2 da Constituição, inclusive harmonicamente aos princípios do título 1 da Constituição, inclusive harmonicamente aos diversos princípios humanistas e sociais que estão também no preâmbulo da Constituição, são os 3 momentos iniciais da Constituição de 88. Em todos eles, o campo humano e social do direito é muito importante. É muito importante. Então, essa topologia da Constituição de 88 terminou com um debate sobre normas intrinsecamente ou não constitucionais com relação aos direitos sociais. Essa foi uma modificação muito importante, que deveria ter levado a resultados mais profundos, porque a intenção da Constituição, e nós percebemos claramente, se voltarmos à leitura ao título 6, título 7, desculpe, que trata da ordem econômica e financeira, e o título 8º, que trata da ordem social, principalmente o 7, da ordem econômica, da livre iniciativa, do sistema capitalista, fica muito claro, conjugado esse título 7 com os 3 títulos iniciais, com os 2 títulos iniciais da Constituição e com o próprio preâmbulo, fica muito claro que a Constituição quis, sim, manter o sistema capitalista, não há dúvida quanto a isso, mas não quer um capitalismo selvagem, não quer um capitalismo sem peias, sem controles, quer um capitalismo que seja civilizado, que seja distributivo, um capitalismo que seja inclusivo. Então, as formas de utilização do trabalho que não sejam respeitosas, que exacerbem a utilização do trabalho e que não tragam direitos e garantias ao trabalhador, são formas, sim, rejeitadas pela Constituição da República Federativa do Brasil. Essa interpretação não tem sido compreendida em toda a sua extensão como deveria, mas ela
parece que surge com muita clareza da própria topografia da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, essas são algumas lições fundamentais da nossa Constituição republicana. São algumas lições essenciais, né? Quando se fala em humanismo, não se trata apenas de uma expressão, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, que diz respeito à pessoa humana no tocante apenas a alguns aspectos seus estritamente individuais. Esses aspectos são importantes? É óbvio que são. Eles são fundamentais. Mas também são importantes as dimensões sociais do ser humano. E, entre essas dimensões sociais, a mais relevante, provavelmente, a mais relevante é a dimensão do trabalho. Por quê? Diz a OIT, 80% das pessoas humanas nos países ocidentais, que é um parâmetro para a reflexão, que é o caso europeu, vivem do seu próprio trabalho. Então, é fundamental essa dimensão, porque essa dimensão é que vai assegurar um patamar de direitos e garantias que seja compatível com uma ideia de democracia substancial, com uma ideia de democracia substancial. Então, nesse contexto, me parece que as lições, nos 33 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, essas lições têm que ser sempre retomadas por nós. Não importa se essas lições não estão sendo muito convincentes em determinada conjuntura do país. Para os estudiosos e pesquisadores do direito, enquanto uma ciência multidisciplinar, é fundamental também perceber a matriz constitucional de 88. A intenção que a Constituição da República Federativa do Brasil teve no sentido de elevar o status, o respeito, o nível de inserção da pessoa humana no sistema socioeconômico capitalista. Então, nesse sentido, eu creio que essas lições, tanto no plano individual, elevando, construindo uma dimensão que não é só estritamente pessoal, mas também uma dimensão de inserção socioeconômica do indivíduo e considerando que essa inserção tem que se dar num patamar elevado, num patamar respeitoso, num patamar que permita efetivamente a fruição pelas pessoas de um nível considerado civilizado para o século XXI, no contexto de um Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, criar os instrumentos para isso. Os instrumentos são não só o direito individual do trabalho, que a Constituição sufraga, que a Constituição protege, que a Constituição elabora e que a Constituição aperfeiçoa, mas também o direito coletivo do trabalho, através das suas entidades sindicais. Então, nesse contexto, efetivamente, essas lições da Constituição permanecem. A circunstância de a Constituição não estar conseguindo convencer parte dos setores dirigentes, isso não pode abalar o estudo científico sobre a estrutura e as diretrizes da Constituição da República Federativa do Brasil. As perspectivas, conforme muito bem lembrou o professor Chiarello, falar do futuro é algo absolutamente ingrato. Então, com relação às perspectivas, elas, pelo que percebemos, como a Constituição é a mesma,
embora algumas emendas constitucionais a tenham tentado descaracterizar, particularmente a emenda que estabelece um teto de gastos para o setor público, porque impede a existência de políticas públicas desenvolvimentistas e sociais, que é também um papel fundamental para o avanço da democratização e do desenvolvimento sustentável da nossa economia e da nossa sociedade. Não obstante essas ressalvas que têm que ser feitas, mas o fato é que a Constituição de 88, na sua história, ela se mostra muito vitoriosa nos seus primeiros 27 anos. Foram 27 anos de profundo avanço, para os padrões brasileiros. Não estamos nos igualando naturalmente aos países europeus, mas foi um processo de crescendo, com algumas pequenas oscilações, mas foi um processo histórico de crescimento da concepção humanística através de uma série de diplomas internacionais ratificados pelo país, todos muito importantes, todos muito progressistas, uma série de leis progressistas, desde o Código do Consumidor até a Lei Previdenciária do início dos anos 90, e todos os diplomas que foram criados ao longo dos 27 anos. A partir do 27º ano, a Constituição realmente passou a sofrer um enfraquecimento através de mudanças constitucionais e através também de mudanças legais que esvaziaram o seu conteúdo e que se preservam ainda na ordem jurídica do país. E também um processo interpretativo que não tem enfatizado esses aspectos que são fundamentais na matriz constitucional de 1988, o caráter humanista e social da Constituição e a compreensão da importância dos direitos sociais para o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito no país. Professor Raimundo, professora Maria Cecília, caríssima chefe de cerimônia, nossa mestranda Renata Osório Caciquinho, e todos os professores presentes, nosso coordenador, professor Paulo Campanha, nossos professores convidados, doutor Jefferson Caru e demais professores e alunos, mestrandos, mestres. Com essas palavras finais, eu termino a minha exposição, inclusive para respeitar o nosso calendário, porque temos várias oficinas que se iniciam imediatamente. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Maurício Godinho, por esta palestra, esta apresentação tão profunda. Professor Maurício Godinho, no dia de hoje nos que a nossa Constituição Federal completa 33 anos de vida, nos trouxe aqui muitas reflexões mesmo, falando da nossa Constituição democrática, da nossa Constituição cidadã, da nossa Constituição humanitária. É isso mesmo que ela é isso mesmo que está consignado no texto maior da nossa carta, do nosso maior livro, da nossa República. Nós gostaríamos realmente, professor Maurício Godinho, de trocar mais algumas ideias, de lhe fazer algumas indagações para enriquecer mais ainda este momento. Mas, como Vossa Excelência falou, nós temos
outros compromissos, já aguardando a nossa saída desta sala para outras salas, né, nas oficinas com os alunos. Mas vejam, senhores, as reflexões deverão continuar, porque se nós temos uma Constituição cidadã, humanitária, democrática, como a nossa, que foi realmente uma grande vitória, né, para a sociedade brasileira em 1988. Deve ficar aqui uma principal reflexão sobre a aplicação real, a aplicação verdadeira das suas normas, muito especialmente aqui no campo das relações de trabalho, onde realmente há, como todos nós sabemos, uma grande desigualdade entre o capital e o trabalho, vivemos muitas crises e cada crise apresenta desafios sobre a aplicação real da nossa Constituição Federal. Então, professor Maurício e meus colegas professores, alunos e todos os presentes, é com muita satisfação que agradecemos muitíssimo ao professor Maurício Godinho por essas importantes palavras e reflexões que realmente vão mexer muito com cada um de nós. Muito obrigado e devolvo a palavra à mestre de cerimonial. Muito obrigada, professor Raimundo. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que participem das demais atividades do 4º Congresso. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, ministro Godinho. Parabéns. Gabriel, pode encerrar a gravação. Agora iremos aí para os nossos grupos de trabalho e após o grupo de trabalho, 19 horas, receberemos lá o professor lá dos Estados Unidos. Boa tarde.